A noite caía como um manto pesado sobre a rua suburbana, onde as luzes dos postes tremulavam como olhos acusadores, vigiando os segredos que se desenrolavam nas sombras. Ana, com seus 22 anos de juventude efervescente, cabelos negros cascateando como uma cachoeira selvagem sobre os ombros, e um corpo esguio moldado por horas de academia e sonhos de liberdade, desceu do carro luxuoso com um riso abafado que ecoava como um pecado sussurrado. O ar estava impregnado do perfume caro de João, o pai de seu namorado, um homem de 55 anos, cujos olhos cinzentos carregavam o peso de uma vida de conquistas e vazios, e cujas mãos fortes e experientes ainda tremiam levemente ao toque dela. João, viúvo há uma década, dirigia com a confiança de quem sabe que o mundo lhe deve algo mais, e naquela noite ele havia cobrado seu preço em beijos roubados no banco traseiro, onde o couro dos assentos rangeu como um lamento contido. "Você é fogo, Ana", murmurara ele a voz rouca, como o ronco de um motor antigo, enquanto ela se ajeitava a saia curta, sentindo o coração martelar não de culpa, mas de uma excitação proibida que a fazia se sentir viva pela primeira vez em meses. Ao entrar na casa modesta que dividia com Pedro, o namorado de olhos castanhos e sorriso fácil que a conquistara com promessas de estabilidade, Ana pisou com leveza como uma ladra fugindo da cena do crime. O ar dentro era abafado, cheirando a café requentado e ao suor de um dia exaustivo no escritório de engenharia. Pedro, 25 anos de dedicação incansável, dormia encolhido no sofá da sala, o corpo atarracado marcado pelas linhas de estresse que o trabalho lhe impunha, como correntes invisíveis. Ele era o oposto de João, previsível, carinhoso, mas sem o magnetismo selvagem que fazia o sangue de Ana ferver. Ela se deitou ao lado dele, o corpo ainda quente do encontro, e Pedro acordou com um bocejo preguiçoso, os braços se estendendo para envolvê-la num abraço que outrora a derreteria, mas agora parecia apenas um peso morto. "Onde você estava, amor? A festa acabou cedo?" perguntou ele, a voz sonolenta carregada de uma confiança cega que doía mais do que qualquer acusação. Ana sorriu, um sorriso ensaiado no espelho da vaidade, e mentiu com a facilidade de quem já tecera teias demais. "Foi chato, saí com as meninas. Dorme mais, você precisa." Ele a beijou, alheio ao traço de cigarro, o charuto caro de João, que pairava em sua pele como uma marca de infidelidade. Naquele instante, Ana sentiu uma pontada, não de remorso, mas de poder. Ela controlava 2 mundos, 2 homens que a orbitavam como luas fiéis a um sol traiçoeiro. As semanas se arrastaram como um veneno lento, e o que começara como um flerte inocente, um olhar demorado no jantar de família, uma mão que roçava a dela ao passar o sal, floresceu em uma paixão devoradora que consumia Ana por dentro. João, com sua mansão nos arredores da cidade e histórias de viagens que Pedro nunca ousara sonhar, a seduzia com promessas de luxo e aventura. "Meu filho é um bom rapaz, mas ele não sabe o que uma mulher como você precisa", sussurrara ele na primeira vez em um motel discreto à beira da rodovia, onde as paredes finas ecoavam seus gemidos como um hino profano. Ana, nua sob os lençóis ásperos, traçava os contornos do peito grisalho dele, sentindo o contraste entre a juventude de Pedro e a maturidade que a fazia se sentir desejada de verdade, não como um troféu, mas como uma deusa caída. Eles se encontravam às escondidas, almoços em restaurantes onde as mesas eram separadas por biombos de bambu, passeios noturnos no carro dele, com as janelas embaçadas pelo vapor de seus corpos entrelaçados. "Você me faz esquecer o vazio", confessava João, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que o tornava irresistível, enquanto Ana ria, o riso de uma garota que descobrira o gosto amargo-doce da rebeldia. Mas em casa com Pedro, ela performava o papel de noiva perfeita, cozinhava jantares simples, ouvia suas queixas sobre prazos apertados no trabalho, e se entregava a noites de amor mecânico onde o prazer era um eco distante do furacão que João despertava nela. Pedro, no entanto, não era tolo. As sementes da dúvida foram plantadas sutilmente,
como gotas de chuva que erodem a rocha. Primeiro veio o cheiro, persistente, que ele atribuía a um novo perfume dela. Depois, as mensagens anônimas que piscavam em seu celular durante as pausas no escritório. Fotos borradas de uma silhueta feminina rindo ao lado de um homem mais velho, o braço dele possessivo em sua cintura. Troca de número, deve ser brincadeira, deletava ele, o coração apertado por uma intuição que se recusava a nomear. Mas o jantar em família, 2 semanas após o início do affair, foi o catalisador. Sentados à mesa de carvalho polido na casa de João, com taças de vinho tinto refletindo as luzes do lustre, o pai elogiava Ana com uma intensidade que beirava o lascivo. Que sorte a sua, Pedro. Ela é um anjo, uma joia rara que ilumina qualquer lar. As palavras saíam suaves, mas os olhos de João se demoravam nos lábios dela, e Ana corava, desviando o olhar para o prato de assado, o garfo tremendo em sua mão. Pedro sorria forçado, o estômago revirando como se engolisse vidro moído, sentindo o ar carregado de algo podre, algo que pairava invisível mas sufocante. Naquela noite, deitado ao lado de Ana, ele a observava dormir, o rosto sereno traindo a tempestade que ele pressentia. "Eu te amo tanto", murmurou para si mesmo, mas as palavras soaram vazias, ecoando no vazio que crescia entre eles. A confrontação veio como um trovão em céu claro, numa manhã chuvosa onde o mundo lá fora chorava pelos pecados internos. Pedro havia pegado o celular dela por acidente, ao se levantar para o banho, e lá estava, uma mensagem de J.G., piscando como uma lâmina afiada. "Saudades do nosso segredo. Venha logo, minha chama." O mundo de Pedro desabou em frações de segundo, o ar rarefeito sufocando-o enquanto ele lia de novo, o dedo congelado na tela. Ana entrou no quarto, enrolada na toalha, e viu a expressão dele, os olhos vidrados, a mandíbula travada como ferro, e soube que o jogo acabara. "O que é isso, Ana? Quem é esse J que te chama de chama?" A voz dele era um sussurro rouco, carregado de uma dor que ele mal conseguia conter, as mãos tremendo ao segurar o aparelho como se fosse uma granada. Ela negou no início, as lágrimas brotando como perolas falsas, o corpo se atirando contra o dele em um abraço desesperado. "É mentira, o amor. Deve ser a Gabi zoando, ou algum ex-maluco. Eu te amo, Pedro, só você." As palavras saíam engolfadas, persuasivas como o veneno doce de uma serpente, e por um momento ele quis acreditar, quis se afogar naquela ilusão de normalidade. Mas o cheiro, as ausências, os olhares, tudo se alinhava como peças de um quebra-cabeça cruel. "Eu confio em você", disse ele por fim, os olhos frios como aço temperado. "Mas se for verdade, Deus me livre do que eu farei." Ele saiu, o porta batendo como um veredito, e no carro, sob a chuva que martelava o para-brisa como punhos furiosos, Pedro ligou para seu amigo hacker, a voz um fio de determinação entrecortado por soluços. "Preciso de provas, Lucas. Provas que não deixem dúvida. Ela me traiu, com alguém que eu conheço." Os dias seguintes foram um vórtice de vigilância e angústia, onde Pedro se transformava de vítima em predador, o coração partido se forjando em uma lâmina de vingança. Com a ajuda de Lucas, ele instalou um app discreto no celular de Ana, um espião silencioso que capturava tudo. Mensagens, fotos, localizações. Os vídeos chegavam como facadas. Ana e João em um restaurante italiano escondido, as mãos entrelaçadas sob a toalha de linho, risadas abafadas que ecoavam como traições. Depois, no carro dele, estacionado em um beco escuro, os gemidos abafados penetrando o microfone como agulhas no peito de Pedro. Ele assistia sozinho em seu escritório, as cortinas cerradas contra o sol impiedoso, lágrimas escorrendo enquanto o ódio se enraizava como uma erva daninha. Como ela pôde? Meu próprio pai. Murmurava para o espelho, o reflexo de um homem quebrado dando lugar a um justiceiro implacável. João, o pilar da família, o homem que o criara com mãos firmes e conselhos sábios,
Agora era o vilão de sua ópera pessoal, um traidor que profanara o santuário do sangue. Pedro planejava com meticulosidade cirúrgica, nada de violência bruta, que o rebaixaria ao nível deles, mas uma exposição pública, um desmascaramento que os deixasse nus perante o mundo que tanto prezavam. Ele sonhava com o caos, com os olhares de horror da família, com o colapso das fachadas que Ana e João ergueram com tanta arte. Eles vão pagar, jurava para si mesmo nas noites insones, o corpo febril de raiva, persuasivo em sua própria mente de que a justiça não era vingança, mas equilíbrio restaurado. O clímax se aproximava como uma onda inexorável, e Pedro escolheu o final de semana na fazenda da família como o palco perfeito para sua sinfonia de retribuição. A propriedade de João, com seus campos verdejantes e casa de madeira rústica, era um refúgio de tradições, onde churrascos reuniam primos, tios e amigos em uma teia de laços aparentes. O ar cheirava a carne assando na brasa, fumaça subindo como oferendas a deuses indiferentes, e risadas ecoavam enquanto as crianças corriam entre as árvores. João, orgulhoso em seu avental de churrasqueiro, servia pedaços suculentos com um sorriso paternal, os olhos ocasionalmente se desviando para Ana, que flertava disfarçadamente, um toque no braço aqui, um olhar cúmplice ali. Pedro observava tudo, o rosto uma máscara de serenidade, servindo drinks com mãos que não tremiam mais. "Brindemos a família", proclamou ele, erguendo a taça de cerveja gelada, a voz ressoando com uma ironia que só ele captava. Nada como laços inquebráveis, que resistem a qualquer tempestade. Os presentes aplaudiram, ignorantes do furacão que se formava, e Ana, ao seu lado, sorriu tensa, sentindo o peso do segredo como uma âncora. Mais tarde, quando o sol se punha em tons de sangue e ouro, Pedro levou Ana para um passeio romântico pela mata densa que circundava a fazenda, as folhas sussurrando segredos ao vento como cúmplices mudos. O caminho era estreito, raízes entrelaçadas como veias expostas, e o ar úmido carregava o cheiro de terra molhada e decomposição. "Vamos conversar, amor", disse ele, a voz baixa e carregada de uma doçura venenosa que a fez hesitar. Ela o seguiu, o coração acelerado por uma mistura de medo e desejo residual, até uma clareira onde a luz filtrada pintava sombras dançantes no chão. Ali, sob o dossel de folhas, Pedro parou e virou-se para ela, os olhos flamejando com uma fúria contida que a congelou. "Você acha que eu sou idiota, Ana? Que eu não vejo o veneno que você injeta em tudo que tocamos?" Ele sacou o celular, o dedo deslizando pela tela com precisão letal, e o vídeo começou a rodar. Imagens explícitas de Ana e João, corpos entrelaçados em êxtase, gemidos ecoando na clareira como um julgamento divino. O rosto dela empalideceu, os lábios se abrindo em um grito mudo, o corpo recuando como se atingido por um soco invisível. Como você conseguiu isso?" "Pedro, por favor, foi um erro. Ele me seduziu. Eu estava fraca, confusa. Eu te amo. Juro pela minha vida." As palavras dela caíam como chuva fraca sobre o fogo que ardia nele, persuasivas em sua desespero. Mas Pedro ria agora, um riso amargo e gutural que ecoava como o trovejar distante. "Erro? Você destruiu minha alma, Ana. Meu pai, o homem que me ensinou a ser honrado, e você, a mulher que eu planejava envelhecer ao lado. Vocês me traíram como cobras no paraíso e agora vão colher o que plantaram." Com um toque, ele enviou o vídeo para o grupo da família no WhatsApp. Tias devotas, primos ambiciosos, amigos de João no clube de golfe e cópias anônimas para os contatos profissionais do sogro, o som das notificações explodindo como bombas em seus ouvidos. "Veja o meu amor agora", sussurrou ele, os olhos fixos nos dela, persuasivo em sua justiça poética, fazendo-a vislumbrar o abismo que escancarava. Ana caiu de joelhos na terra úmida, as mãos agarrando a camisa dele como garras de afogada. "Não, Pedro, eu mudo, eu paro tudo, me perdoa. Somos uma família, não destrua isso por raiva." Mas ele se desvencilhou.
o toque dela queimando como ácido. O coração endurecido pela traição que o moldara em algo irreconhecível. O caos irrompeu na fazenda como uma erupção vulcânica, gritos cortando o ar crepuscular enquanto celulares vibravam em uníssono, rostos se contorcendo em horror e descrença. Uma tia, devota católica de rosário no pescoço, viu o vídeo e soltou um berro que fez as crianças pararem de brincar. O crucifixo balançando em seu peito como um talismã inútil. Meu Deus, João, como pôde profanar sua própria casa assim? Outros se juntavam, um círculo de acusação se formando ao redor do patriarca, que corria para seu telefone, o rosto lívido como cera derretida, as mãos trêmulas ao pausar o vídeo que o retratava em sua nudez mais vil. Pedro, seu desgraçado, isso é crime! Vou te processar, vou te destruir! Rugiu ele, avançando com os punhos cerrados. Mas o filho o encarou com uma frieza glacial. A voz um sussurro que calou a multidão. Crime! Trair o próprio sangue é pior que qualquer lei, pai. Você me ensinou honra e agora eu a reclamo. Suma da minha vida e da dela, vocês dois. A família se voltava contra João como lobos famintos, primos murmurando sobre herança manchada, amigos ligando para cancelar parcerias, o império que ele construíra desmoronando em chamadas furiosas e olhares de nojo. Ele fugiu para o carro, o motor rugindo como um animal ferido, deixando para trás uma trilha de fumaça e ruína sua carreira. Consultor respeitado em finanças, evaporando como névoa ao amanhecer, o vídeo viralizando em círculos sociais como um flagelo digital. Ana, sozinha agora na clareira, o vestido rasgado pelas raízes e pela chuva que começara a cair, chorava com soluços que rasgavam o peito, o corpo encolhido contra uma árvore como uma folha moribunda. O que fora excitação agora era terror puro, o preço da liberdade ilusória cobrado em moedas de solidão e vergonha. Pedro a observava de longe, encostado em uma rocha musgosa, o peito oco de vitória vazia, mas a alma vingada pulsando com uma satisfação amarga. Amor é confiança, Ana, murmurou para o vento, as palavras carregadas de uma persuasão final, ecoando como um epitáfio para o que fora deles. Traição é guerra, e eu venci. Mas que vitória vazia é essa, construída sobre cinzas? A chuva lavava as lágrimas dele, misturando-se à terra, enquanto a noite engolia a fazenda, deixando apenas ecos de um laço rompido para sempre. No silêncio que se seguia, Pedro caminhava de volta, cada passo um adeus ao homem que fora, renascido das chamas da dor em algo mais forte, mais vigilante, um guardião de seu próprio coração partido. E assim, sob o céu impiedoso, a vendetta familiar se consumava, um drama de paixões traídas onde o perdão era um luxo negado, e a justiça, por mais cruel, ecoava como o único hino possível. Enquanto os dias se estendiam em semanas, Pedro reconstruiu sua vida com a precisão de um arquiteto ferido, mudando-se para um apartamento minimalista no centro da cidade, onde as paredes brancas refletiam a esterilidade de sua nova existência. O trabalho, outrora uma prisão, tornou-se refúgio, horas extras preenchendo o vazio que Ana deixara. Ele evitava espelhos, temendo ver o cinismo que agora tingia seus olhos, mas nas noites solitárias, revivia o confronto em loops mentais, cada detalhe uma âncora que o impedia de afundar no arrependimento. Eu fiz o certo, repetia para si, persuasivo em sua autoabsolvição, imaginando o colapso de João. O pai, isolado em sua mansão vazia, bombardeado por ligações de credores e olhares de vizinhos que outrora o saudavam com reverência. Relatos chegavam por tias compassivas. Ele está bebendo demais, Pedro. Perdeu o emprego na firma. E cada palavra era um bálsamo, confirmando que a exposição fora não vingança cega, mas purgação necessária. Ana, por sua vez, vagava como um fantasma pelas ruas da cidade. O celular mudo, exceto por mensagens de amigas falsas que a cortavam como lâminas. Ela tentara ligar para Pedro, chorosas súplicas gravadas em caixas postais, que ele deletava sem ouvir.
cada me perdoa um eco de sua própria fraqueza. O affair com João terminara em uma briga feia. Ele a acusando de ter provocado tudo, ela gritando sobre sua covardia em não assumir o amor que proclamava. Sozinha, Ana confrontava o espelho rachado de seu quarto alugado, traçando as linhas de exaustão em seu rosto jovem, questionando se o fogo de João valera o inferno que a consumia agora. Sonhos a acordavam suando, Pedro rindo enquanto o vídeo rodava em loop infinito, a família a apontando como a puta da linhagem. Eu era mais que isso, sussurrava para a escuridão. Mas a persuasão faltava, dissolvida na poça de sua ruína. Meses depois, em uma conferência de engenharia, Pedro cruzou com uma mulher de olhos verdes e riso genuíno, uma colega que via nele não o traído, mas o sobrevivente. Eles conversavam sobre projetos, mas sob as palavras fluía uma conexão tímida, um fio de esperança que ele agarrou com mãos cautelosas. Confiança se reconstrói devagar, disse ela uma noite, sobre vinhos e estrelas. E Pedro assentiu, sentindo o peso do passado se aliviar como névoa ao sol. João, do outro lado da cidade, definha em uma clínica de reabilitação, cartas não enviadas amontoadas na mesa, suplicando perdão que Pedro nunca concederia. Ana, reinventando-se em um emprego medíocre de secretária, encontra em diários rasgados uma catarse amarga, jurando nunca mais ceder ao proibido. A família, fragmentada como um vitral estilhaçado, se reúne em aniversários tensos, olhares desviados sobre o elefante na sala. E Pedro, caminhando sob o céu limpo de outono, sente o drama se dissipar, persuasivo em sua lição final. O amor verdadeiro não trai, e a vingança, por mais doce, deixa cicatrizes que o tempo mal cura. Mas ele sobreviveu, renascido das cinzas, um testemunho vivo de que até os corações mais partidos podem forjar armaduras de ferro.